Se a igreja que você frequenta usa esses versículos para dizer que a sua igreja tem a verdade e que em algum momento as pessoas vão ter que aceitar essa verdade e fazer parte da igreja que você frequenta, estão usando este versículo de forma errada. Vamos entender o contexto deste capítulo para que a gente possa entender sobre o que Jesus estava falando aqui. Está em João, capítulo 10. No versículo 14, Jesus fala assim: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer essas também. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Muitas denominações, e principalmente a que eu frequentava, a Igreja Adventista, usa esse versículo para dizer que Deus tem ovelhas em outras igrejas, que Deus tem pessoas em outras igrejas, mas que em algum momento haverá só um rebanho. E a Igreja Adventista usa esse contexto para dizer o quê? Que em algum momento da história, principalmente por conta do decreto dominical, essas pessoas então vão vir para a Igreja Adventista, porque é a única igreja que guarda os 10 mandamentos, né? Entre aspas, bem entre aspas, e se tornarão então adventistas para receber o selo, que é o sábado para os adventistas, e então haverá só um rebanho. Mas dentro deste contexto de João 10, se a gente voltar um pouquinho na história, porque a Bíblia ela não foi escrita por capítulos, né? A carta de João aqui, ele foi escrito como uma história. É nós que separamos o contexto aqui para ficar mais fácil, os capítulos e versículos para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Mas se a gente for ler essa história do capítulo 10, ela é uma continuação do capítulo 9. Aqui no capítulo 9 a gente vê então que Jesus cura um cego e os judeus ficam ali questionando esse cego, quem foi que curou esse cego? Então, Jesus responde aqui no capítulo 9, versículo 39, que fala assim, ó: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O que Jesus estava falando aqui? Aqueles que não veem, aqueles que não tinham reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, que Ele era aquele prometido para vir nos resgatar. Então, aqueles que não viam, Jesus ia trazer a luz, ia trazer clareza para essas pessoas, que eram quem? Os gentios. Né? E os fariseus estavam negando enxergar isso, eles não acreditavam que Jesus era o Salvador deles. E aí no versículo 40 fala assim: alguns dos fariseus que estavam perto perguntaram-lhe. Então, os fariseus estavam perto de Jesus. Então, nesse contexto onde Jesus começa a falar das ovelhas, Jesus está falando com quem? Com os fariseus. Então, Jesus, ele fala com os fariseus sobre essa questão de que ele tem ovelhas em outro aprisco, porque Jesus primeiramente veio para os fariseus, para os judeus. Jesus primeiramente veio para os judeus, que era o seu povo escolhido, que era o povo onde Deus a todo tempo tinha ali protegido, e desse povo viria o Salvador. Mas eles rejeitavam Jesus. Eles rejeitavam que Jesus era o rei deles. Eles queriam um rei terreno e Jesus estava trazendo a promessa de uma vida eterna ao lado dele. E eles não aceitavam. Então, Jesus fala assim, ó: eu tenho ovelhas em outro aprisco. Qual que é esse sentido? É dos gentios. Jesus, após sua morte, estaria dando a oportunidade dos gentios se tornarem cristãos e também ter essa mesma salvação que os judeus tinham. É esse o contexto disso daqui. Não é que a minha igreja tem a verdade e outras pessoas terão que fazer parte da minha igreja porque nós somos o rebanho verdadeiro. Não, de jeito nenhum. Aqui então Jesus convida aos gentios conhecerem essa verdade. E o único caminho para isso não é uma denominação. É Jesus, porque Jesus fala aqui, ó, no versículo 9: Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem.
Eu sou a porta. Jesus fala, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então a nossa salvação está em Cristo Jesus, não nem em uma denominação. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador fazem parte do rebanho de Jesus, que Jesus é o nosso pastor. E o rebanho dele está em todas as denominações, em todas. E lá nos finais do tempo, eu já disse e repito, como será a separação? É aqueles que adoram e aceitaram Jesus e aqueles que não adoram, que rejeitaram Jesus. Isso é a única coisa que vai separar o povo de Deus. Nada além disso. Quando a gente vai em Efésios capítulo 2, a partir do verso 13, se você vai ali no subtítulo, né, desse contexto, você vai ver que está escrito assim, ó, na minha Bíblia está assim: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Olha aqui, ó, 2 povos sendo reunidos pela cruz de Cristo. Lembra que Jesus falou? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. De que aprisco que Jesus estava falando? Do povo judeu. E as outras ovelhas quais eram? Os gentios. Então aqui, ó, no versículo 13 de Efésios 2 diz assim: mas agora em Cristo, vocês quem? Gentios, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Cristo, o sangue de Cristo, fez esses 2 povos se tornarem um. Porque ele é a nossa paz. De 2 povos, ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. O que está falando aqui? Que as outras ovelhas eram o povo gentio. E através do sangue de Cristo, ele uniu esses 2 povos em um só. Então, todos aqueles que reconhecem Jesus, que entram pela porta, que é Jesus, né? Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a porta, Jesus é a água, Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Nada além disso. Então, este rebanho, que Jesus é o pastor, está espalhado por este mundo. E este rebanho, ele será único quando Jesus voltar e separar, né, e nos acolher para a vida eterna ao lado dele. Não existe outro rebanho, não existe o rebanho de uma igreja, não existe uma igreja ser o aprisco verdadeiro, não. O aprisco é a promessa de Jesus estar conosco. Então, eu sei que existem igrejas que usam este versículo para dizer que a salvação está dentro do aprisco, que é essa igreja. E eu vou deixar um vídeo no final deste meu vídeo para que você saiba, entenda do que eu estou querendo dizer. Que não é coisa da minha cabeça, mas sim, a igreja ela diz que ela é a verdadeira. A igreja adventista diz que ela é a única que tem a verdade. Em que em algum momento da história as pessoas vão ter que decidir por aquilo que ela acredita. Então, a gente precisa entender o contexto do que está falando e não tirar versículos do seu contexto para dar crédito para aquilo que nós queremos falar. Eu sei que tem muitas pessoas usando os meus vídeos para tentar denegrir aquilo que eu estou falando. Fique à vontade, fique à vontade. A minha oração é que em algum momento a venda dos teus olhos seja tiradas e você tenha a Bíblia como única regra de prática e fé. Vocês podem até dizer que tem, mas infelizmente é muita mistura entre verdades e mentiras que está sendo pregado. E finalmente, o conceito de sacudidura escatológica. Eu não tenho muito tempo, eu só tenho agora alguns minutinhos, mas eu queria terminar colocando na sua mente a seguinte imagem. O que é a sacudidura escatológica? O conceito que nós temos de sacudidura escatológica. Deus tem na igreja adventista o seu remanescente fiel, mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no adventismo. Eles estão lá fora em Babilônia. Mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no adventismo. Eles estão lá fora em Babilônia. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Agora, o conceito de sacudidura é que a igreja vai ser sacudida, o trigo e o joio. E quem é que sairá fora? O joio. O trigo fica. Então, nessa sacudidura final, os infiéis sairão da igreja. E eles darão lugar aos sinceros de Deus que estão em Babilônia. Então, Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio,
e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então, Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio, e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então, os sinceros de Babilônia virão para a igreja remanescente, e os infiéis do remanescente irão para a Babilônia. E eles se tornarão os nossos piores inimigos. Ou seja, Deus trará os sinceros que estão lá fora para a sua igreja. E ao mesmo tempo que a sacudidura vai tirar do nosso meio o infiel. Vocês assistiram o vídeo? Pois é, eu acho de uma prepotência, uma arrogância tão grande a pessoa achar que tem o direito de saber, de julgar quem estará salvo ou não. Isso daí pertence somente a Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Deus, ele tem poder para fazer o que ele quiser. A gente não tem o poder de julgar as pessoas. E claro que vocês podem falar aí nos comentários, como já disseram, que eu sou joio, porque eu saí de dentro da igreja verdadeira, do remanescente. Mas você já leu em Romanos 11, capítulo 5, fala sobre um remanescente escolhido pela graça e não pelas obras. Então, quem sou eu de julgar alguém se ela vai estar salva ou não? Isso daí é somente Deus que pode julgar. Então, quando nós apontamos para o próximo, fazendo esse tipo de julgamento, a gente não conhece o Deus que nós servimos. Sei que vocês podem citar aqui todos os versículos de Apocalipse que falem sobre mandamento. Eu compreendo exatamente sobre o mandamento de Deus. É claro que para vocês o mandamento de Deus está ali, somente nos 10 mandamentos, mas a realidade vai muito além disso. E eu vou trazer outros vídeos que falem sobre esse assunto também. Por isso, o meu desejo é que você entenda que Jesus tem sim um povo escolhido pela graça, um povo que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E hoje vive pelo Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o seu próximo. Que Deus te abençoe grandemente e estude a palavra de Deus. E leia Romanos capítulo 11. Tenho certeza que vai edificar muito a sua vida.